Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rô. Bem, como vocês podem ver, hoje eu não estou ao vivo. Esse vídeo foi gravado. Vocês perceberam que nas últimas lives, nas últimas aulas ao vivo, né, no nosso Café com a Rô, onde a gente borda juntinho, eu estava tendo dificuldade quando eu ia passar para a câmera, que eu coloco ela num suporte aqui no meu peito para poder gravar de pertinho, juntinho com vocês, a gente poder transmitir ao vivo o nosso bordado. Eu acho que os últimos 3 cafés com a Rô, eu tive dificuldades. Eu achei que a dificuldade fosse que eu tivesse feito alguma coisa errada, eu mesma tivesse desconfigurado o meu notebook ou a câmera, enfim. Chamei o Felipe aqui e ele verificou, ele tentou de tudo, mexeu. Aí, enfim, depois ele acabou descobrindo numa pesquisa na internet que outras pessoas que fazem uso também da mesma câmera que eu estão com a mesma dificuldade. E aí descobriu-se que era uma dificuldade de incompatibilidade dessa minha câmera, que também é uma câmera novinha, gente. Como eu falei para vocês, eu acabei de comprar. Mas assim que o Windows renovou aqui no meu notebook e eu passei a ter aqui o Windows 11, a câmera encontrou uma incompatibilidade de funcionar com o Windows 11. Então, o fabricante já está resolvendo, eu já verifiquei. Isso já aconteceu anteriormente, uma incompatibilidade na outra câmera que eu tinha, porque eu tenho duas. Uma que eu uso para fazer todas as gravações, todos os nossos cursos são gravados com essas duas câmeras, que são câmeras de aproximação, onde dá uma visualização assim, ó, bacana para vocês. Uma, eu gravo os vídeos de aulas e dos cursos e tudo mais, e a outra funciona como uma webcam. Só que a dificuldade anterior que eu encontrei, passou-se há uns 20 dias mais ou menos, o fabricante conseguiu resolver. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar assim, nós vamos ficar no aguardo de que o fabricante resolva essa incompatibilidade, porque já foi muita gente que entrou lá e reclamou, né? Aí você pode dizer assim, mas foi então não vai ter mais ao vivo? Vai ter ao vivo. Nós vamos continuar com o nosso Café com a Rô, nossas aulas ao vivo. Só que, o que nós vamos combinar? Para não ficar sem conteúdo, eu gravei a aula de hoje, onde a gente vai ver sobre o acabamento da pontinha, a pontinha inicial e a pontinha final, para que não fique para que o seu acabamento do seu trabalho fique perfeito, tá? Nós vamos ver isso na aula de hoje ainda. E o que a gente vai fazer então? Enquanto o fabricante está lá, né, resolvendo esse problema, nós vamos fazer o Café com a Rô, mas aí eu não vou poder bordar. Então, eu vou estar variando com vocês. Às vezes eu vou fazer um conteúdo gravado para poder ter o bordado, coloco no canal. E quando nós vamos fazer live, as lives serão para tirar dúvida, para a gente falar sobre o nosso bordado, mas eu não vou poder bordar ao vivo enquanto o fabricante não resolver esse pequeno problema. Infelizmente, a gente fica à mercê destas situações, dessas incompatibilidades. Mas olha, eu não podia deixar você sem aula, né? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula de hoje. Já já nós vamos bordar, mas antes eu quero mostrar para vocês por que nós devemos fazer o arremate, né, da pontinha pelo lado direito, no caso das toalhinhas, e também no caso das peças em que vão aparecer, né, o nosso avesso. Vamos lá? Porque muitas pessoas perguntam, Rô, então como é que eu decido? Quando é que eu faço o arremate pelo lado direito e quando é que eu faço o arremate pelo lado do avesso? Vou mostrar para vocês aqui então duas situações. Olha, essas são duas amostras que eu tenho já há bastante tempo, tá? Esta amostra aqui, eu fiz o acabamento da pontinha pelo lado direito, que é este lado que eu tô mostrando aqui para vocês. Tá vendo? Olha só. Mas agora eu vou mostrar o avesso para vocês.
É quase um outro bordado, tá vendo? A não ser quando você aproxima muito, você consegue ver entre um pontinho e outro a talagarça. Em alguns pontos, tá vendo? Olha só, você consegue ver. Tá. E ficou tão bem feito, né? Olha só. Mas se eu tivesse feito o acabamento pelo lado do avesso, é provável que em alguns pontos eu iria ver aqui uma lã atravessada, passando de alguma forma aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora quando a gente faz o acabamento pelo lado do avesso. Então, algumas lãs ficam passando por aqui, ó, tá? Tá vendo? Olha, fica pontinha às vezes aparecendo. Mas mesmo assim, olha, é quase um outro bordado também. Na lã, você não vai ter muita diferença, tá? Olhando os dois avessos, você não vai ver muita diferença se você fizer o acabamento pelo lado direito, que é o caso dessa daqui, e o acabamento pelo lado do avesso, que é o caso dessa daqui. Porque a lã, ela tem uma excelente cobertura. Apesar que no avesso fica essas situações assim de aparecer a talagarça, se você souber fazer o acabamento bem bacana, que eu vou mostrar aqui para vocês, também fica muito bom. Mas não é o caso das toalhinhas, por exemplo, que a gente borda com linha. Eu vou mostrar para vocês. Olha, essa toalhinha eu bordei ela, eu sempre mostro ela, porque eu fiz ela de propósito. Eu fiz o acabamento dela, uma parte essa parte aqui, deixa eu confirmar aqui, ó. Essa parte de baixo todinha aqui, eu fiz o acabamento pelo lado do avesso. E quando eu fui fazer esse outro degradê aqui em cima, eu fiz o acabamento pelo lado direito, para que a gente pudesse fazer a comparação. E vocês vão ver que no caso da linha, aparece muito, olha só, vamos virar? Olha, vejam. Aqui foi feito pelo lado direito do trabalho e vocês podem ver que é muito mais do que na lã. No caso da linha, aparece bem a toalhinha, né? Mas se você fizer o acabamento lá pelo lado direito, você não vê nenhuma marcação. Mas aqui, vocês já podem ver por onde a linha passou para fazer o arremate, tá vendo? Fica aqui esta marcação. Ok, então, como é que eu tomo essa decisão? Todas as vezes que eu vou fazer o bordado, sabendo que o avesso vai ficar exposto, no caso das toalhas, vai, né, gente? Porque no caso das toalhinhas, você vai colocar a toalha pendurada lá no seu banheiro, né, gente? E a pessoa vai enxugar as mãos e ela pode, por acaso, olhar o seu avesso. E aí, ó, fica marcadinho, tá vendo? Então, todas as vezes que eu vou bordar, principalmente se eu vou bordar na etamine, em toalhinhas, que eu sei que o avesso vai aparecer, eu faço o acabamento pelo lado direito do trabalho, sempre, tá? No caso das lãs, não é tão problemático como vocês puderam perceber aqui, né? Ó, direito dos dois. Você pode ver que aqui eu fiz o acabamento pelo lado direito, também não aparece nada. Olha, perfeitinho, né? E aqui o avesso dos dois. E também não dá uma diferença tão gritante assim. Uma ou outra lã, você pode ver, às vezes, passando por aqui, tá? Mas também fica um avesso bem bacana, certo? Bom, agora então nós vamos para a prática. Nós vamos bordar. Eu parei com vocês aqui, ó. Nós terminamos aqui neste ponto, né? Eu já estava chegando, deixa eu aproximar um pouquinho para melhorar a visualização, ok? Olha, então, nós estamos aqui fazendo uma carteira. Eu vou bordar tudo isso aqui junto com vocês, tá? Então, veja bem, eu comecei aqui um ponto único, 2 pontos um ao lado do outro 2 vezes, um ponto único. E aí, você repete aqui descendo e vai fazendo esse sobe e desce, repetindo a mesma formação do início da carreira até o final. Lembrando que a gente
tem que terminar um lado igualzinho ao outro para ficar bem centralizado. Neste ponto aqui, nem aparece tanto, mas alguns pontos que a figura é bem evidente, como por exemplo, olha, vamos lá. Olha essa toalhinha, né, que a gente bordou no curso de toalhas. Se essa figura não ficar bem centralizada aqui, ela ficar mais para o lado, não fica bonito dessa forma que vocês estão vendo aqui, né, gente? Então, lá no curso, eu ensino a centralizar bem direitinho e você pode bordar qualquer tamanho de toalha usando a técnica que eu ensino lá. E todas elas, ó, veja, tem que ser bem centralizado. Essa figura aqui, olha, ela tem uma no meio e duas ao lado. Se essa figura tivesse um pouquinho para o lado, ia ficar feio. Então, as toalhinhas, todo bordado que a gente vai fazer, você tem que procurar centralizar bem, tá? Aqui no caso que nós vamos bordar agora, que é uma carteira, esse ponto ele é bem pequenino, né? A figura que nós vamos formar aqui, ela é bem pequenina, então é bem fácil de fazer a centralização. Por isso que eu nem comecei pelo meio, tá? Eu fiz um sobe e desce aqui, escolhi um ponto bem fácil mesmo pra gente encerrar. Vamos encerrar esse lado, pra gente bordar. Vamos encerrar esse lado aqui igualzinho a gente começou aqui, com um ponto único, tá? Então, vamos lá? Bom, eu mostrei, na última aula, eu mostrei para vocês, nós falamos sobre a técnica, foi bem explicadinho. Então, assistam o Café com Arro do dia, deixa eu verificar aqui qual dia que foi, quer ver? Do dia de maio, dia 25 de maio. A aula foi sensacional, aonde eu ensinei direitinho como fazer, como que funciona a técnica, tá? Hoje eu vou dar ênfase no acabamento da pontinha inicial e final, ok? Então, vamos lá. Aqui, no caso, vai ser um acabamento final, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu bordo o último pontinho, conto 1, 2, 3, 4, 5. Ah, e o Café com Arro do dia 20, dia 25 eu falei sobre a técnica. Do dia 18 eu falei sobre os materiais. Então é bem bacana que você olhe lá direitinho para você saber as diferenças, né? Tá bom? Então vamos lá, eu vou descer, ó. Porque nós vamos começar fazendo o acabamento pelo lado do avesso, tá? Passei o fio lá pro lado de baixo. Vou virar o meu trabalho, ó, e nós vamos, então, fazer o acabamento da pontinha final, né? Quando você encerra, não vai bordar mais com aquela cor, tem que fazer o acabamento. Eu levo a agulha pelo lado de baixo, tá? Ó, dos meus pontos bordados. E eu posso fazer mais uma vez aqui, ó, tá? Olha, então... Aí, aparece um pouquinho, tá vendo? Muito pouco aqui do pontinho. No caso da lã, quase não aparece. Essa tesoura, gente, ela é bem velhinha, mas eu gosto tanto dela. Tem algumas coisas que eu guardo. Esse aqui é cola, que era da minha mãe, sabe? Eu tenho o maior carinho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos reiniciar com outra cor. As cores que eu tô usando aqui, vou mostrar pra vocês o que meu neto fez aqui, olha. Eu anotei aqui as cores, né, que eu vou usar neste degradê. Ele veio e escreveu aqui o alfabeto, tá vendo? Olha, no coube aqui, ele parou. Aí ele vem e escreve o ABC. É doido com as letrinhas. São essas cores que eu estou usando nesse degradê em tom de verde. Mas eu coloquei também pra vocês aí... na descrição desse vídeo, tá? Inclusive, já tem aí também as cores do mês de... Deixa eu ver, essa aqui é a que a gente tá usando agora, né? Agora eu vou usar essa daqui. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo as cores do mês do Clube de Maio, de junho, tá? Já tirei a de abril. Se vocês quiserem ver qual é a de abril, aí tá nos vídeos anteriores, tá? Porque agora eu já mudei para junho, né, gente? Junho já tá valendo. Então, vamos lá. Ó, a gente coloca a lã na agulha
E apesar de eu já ter aqui pontos bordados, eu vou mostrar para vocês como é que eu bordo em cima da pontinha inicial. Nós vamos fazer de conta que não tem nada bordado aqui, que a gente tá começando agora, tá? Fazer de conta. Aí, o que que acontece? Aqui, nessa cor, nós vamos bordar exatamente o que tá bordado nessa cor anterior aqui. Ah, antes da gente iniciar, olha, essa é uma hora importante, porque sempre a primeira carreira, ela é base para todo o nosso trabalho, né? Então, a gente precisa, ó, conferir se ficou tudo no mesmo nível. A parte de cima também. Os outros níveis aqui, ó, tá vendo, ó? Convém você conferir para ver se não tem nenhum erro, tá? Então, agora, nós vamos subir o fio dessa cor aqui, que é uma cor um pouquinho mais clara. Acho que essa é a 606. Vamos subir aqui, ó, logo acima do primeiro pontinho. Uma outra coisa importante que vocês têm que saber do bordado de bardelo é que os buraquinhos, eles são compartilhados, tá? Isso, às vezes, causa alguma confusão quando a gente vai fazer cálculo de buraquinhos, mas este é um assunto para uma outra aula, tá? Então, eles são compartilhados. O que quer dizer isso? Aonde eu terminei este pontinho, já começa o outro de cima, no mesmo buraquinho, tá? E vou contar aqui para cima 5 buraquinhos para fazer o meu ponto inteiro. Quando eu desço aqui, olha o que vai acontecer. Vamos olhar o avesso? Eu tenho aqui a pontinha da lã inicial. E eu vou passar a minha agulha prendendo ela assim, ó. Prendendo ela. Olha só como é que fica. Vou mostrar para vocês assim, ó. Vamos fazer pra gente ver. Eu conto 5, levo para o pontinho ao lado, a coluna ao lado, bem no mesmo buraquinho desse pontinho aqui, tá vendo? Olha só como é que fica. Ah lá. Tá prendendo a pontinha lá, ó. Ok? Então, agora eu puxo o meu fio. Bem assim. Olha, que bacana. Tá vendo? E nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou continuar prendendo, olha. E eu vou prendendo até que essa pontinha desapareça, tá? Aí, Roma, não vai soltar? Não solta. A lã, ela, pelo aspecto dela, algumas linhas que são muito escorregadias, aí você tem que usar de outros artifícios, como, por exemplo, cola na pontinha. Mas a lã e a linha, né? A linha, por ser algodão, ela fica bem presa. E a lã, por ser acrílica, tá? Ela se prende bem. Mas tem alguns truques também que a gente pode fazer para poder prender, se você ficar inseguro, e eu vou te mostrar aqui agora como é que você faz, ó. Então, veja bem. O que tá acontecendo aqui? Onde tem um pontinho, eu bordo 1. Onde tem 2, eu bordo 2. Tá vendo que aqui vai ser 2? Um ao lado do outro, ó. Então, eu conto novamente aqui os 5 buraquinhos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Levo para o lado e aqui é que eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer para prender a lã aqui. Olha. Você tá vendo que ela tá bem aparecendo aqui no buraquinho, né? Você pode bordar com a agulha, ó, prendendo ela um pouquinho. Eu tô passando, pegando uma pontinha da lã. Aí você pode ter certeza absoluta que não vai soltar, tá? Ó. Veja bem. Vou provar pra vocês que ficou presa. Olha lá. Se eu puxar aqui, ó, a minha lã, esse aqui, ó, se eu puxar, tá vendo, ó? Veja, não sai. Por quê? Eu prendi lá, nesse último pontinho que eu fiz, eu prendi uma pequena parte da lã. Então, tá bem presa, pode ficar tranquila, ok? E você pode usar esse truque sempre que precisar. Vamos agora continuar aqui. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vamos fazer aqui 2, um ao lado do outro. E eu tô continuando a prender lá do lado de baixo, olha só. Vejam que vai sumir a pontinha, tá? Agora aqui, um ponto único. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vai sobrar uma pontinha, a gente pode cortá-la aqui, ó.
Aqui, vamos lá. Pronto. E agora, tranquilo, podemos continuar que o fio tá bem acabado. Sumiu por aqui, tá vendo? Ó. E nós podemos continuar bordando. Agora, ao contrário, enquanto você está bordando, não é bom. Eu tô acompanhando o que tá bordado aqui, vocês estão vendo? Ó, aqui tem 2, eu bordo 2, 2, 2. A gente vai sempre acompanhar. Ó, tá vendo? Ao contrário do que quando a gente tá fazendo acabamento. Isso que eu mostrei pra vocês aqui agora, esse truque de prender a pontinha, certo? Quando eu tô bordando, já passei da pontinha e tô bordando igual eu tô nesse ponto aqui, pode acontecer de eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e quando eu vou levar minha agulha, sem querer, eu pego aqui, ó, um pouquinho dessa lã. Vou fazer de propósito aqui pra vocês verem, então. Peguei um pouquinho da lã, tá vendo? Olha, isso não é bom. Por quê? Já aconteceu comigo, eu vou voltar aqui, vou desfazer isso. Já aconteceu comigo de eu estar bordando e, infelizmente, precisar desmanchar só um pedacinho que ficou errado ali. A linha estando presa, por exemplo, se eu fosse desmanchar esta carreira aqui, eu teria que desmanchar essa primeiro, porque quando eu teci essa, eu prendi essa lã. Então, quando você for bordar, né, você borde de forma que os pontos fiquem independentes um do outro, ó, sem pegar. Às vezes pega, infelizmente, às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba prendendo um pouquinho o ponto, mas sempre que você vir, é bom que você... sempre que você vê que tá prendendo, você vai lá e tira, sabe? É bom. Então, aqui, ó, facinho, só ir acompanhando. E, é claro, a gente vai também conferindo, tá vendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. E nós vamos aqui colocar, como eu já falei com vocês na primeira aula, formando esse degradê que você pode colocar a quantidade de lã que você quiser, tá? Não precisa necessariamente ser a mesma quantidade que eu tô usando, né? Eu tô usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei quase todos os vezes que eu tinha. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. A quantidade que você tiver, tá bom? Vou bordar com vocês até terminar esse fio, para que vocês possam ver eu fazer o acabamento na pontinha final, né? Por isso que eu tô indo mais rápido. Vocês podem ver que eu tô copiando o que tá bordado abaixo, bordando pontos de 5 buraquinhos, né? Onde tem 1, eu bordo 1, onde tem 2, eu bordo 2. Um fio desse, que mede mais ou menos 1,15 m, a gente borda cerca de 50 pontos, tranquilamente, e pontos inteiros, tá? E dá pra você fazer o acabamento nas pontinhas sem dificuldade, tá? E aqui, pelo que vocês já perceberam, a gente vai gastar para cada carreira um fio e pouquinho. Já estamos quase terminando aqui esse fio, ó. Olha, eu aproveito ao máximo, sabe? Quanto dá para bordar, eu bordo, ó. Vou levar lá para baixo agora. Deixa eu ver. Vou arrematar aqui agora. Pra gente não ter dificuldade de faltar pontinha, né? Levo lá para baixo. E, ó, já tinha mostrado para vocês, é assim que eu faço, ó. Passo por debaixo dos fios. Se por acaso a pontinha estiver muito pequena, vocês podem passar a agulha primeiramente, assim, ó. Depois você vem, enfia na pontinha, puxa, ó. Eu gosto de segurar aqui para não repuxar o bordado, sabe? Pronto.
Depois, ó, se ficar só uma pontinha, você dá uma puxadinha assim, ó, e ela some lá pra dentro, ok? Vamos reiniciar agora, usando o outro truque. Por quê? Agora eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai dar início no fio, na pontinha inicial, quando eu já tenho alguma coisa bordada. Vou no avesso, tá aqui. Preciso do fio bem aqui, né, para bordar esse próximo pontinho. Então, vou vir no sentido contrário da pontinha final que eu acabei de fazer. Eu venho, passo aqui por debaixo, ó. Assim. Aqui. Olha, tá vendo? Vou puxando até a pontinha sumir. Trago bem próximo de onde eu quero. Pronto. E agora, eu viro o meu trabalho novamente. Nós vamos subir bem aqui para reiniciar. Certo? Olha só. Então, você pode iniciar das duas formas. Bordando em cima da pontinha ou passando por debaixo dos pontos que já estão bordados. Você vai escolher, tá? Eu vou terminar essa cor. Então, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai iniciar da próxima agora. Na próxima cor, eu vou fazer para vocês o acabamento pelo lado direito do trabalho. E vocês vão ver que tranquilo, é muito fácil de fazer, tá? Então, vou terminar aqui e já volto. Vamos, então, agora fazer o nosso acabamento pelo lado de cima, usando este próximo tom de verde aqui. Bom, então, se a gente vai fazer o acabamento pelo lado de cima, a pontinha tem que estar em cima e não lá no lado de baixo, ok? Faremos assim. Vamos começar nesse pontinho aqui, igual começamos aqui embaixo, logo acima desse aqui, usando esse buraquinho aqui como primeiro buraquinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos. Vou pegar um alfinete para ajudar a gente. Pronto, peguei uma agulha, outra agulha para ajudar a gente, olha. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos. Os 3 buraquinhos do meio são os buraquinhos que ficam livres, né? Então, o que eu faço quando eu quero fazer esse tipo de acabamento? Eu vou na metade do ponto, o ponto vai ser esse aqui, ó, tá vendo? Eu vou na metade, eu trago para baixo, que é pro buraquinho inicial. Eu deixo aqui uma pontinha, ó, e a gente vai bordar em cima dela pelo lado direito do trabalho. Pra gente mostrar aqui, às vezes fica complicado, porque essa pontinha, ela fica em cima dos buraquinhos, né? Eu tenho que ficar indo e voltando com ela para não atrapalhar a gente. Então, vamos contar aqui, ó. A partir do fio 1, 2, 3, tá vendo? É no terceiro buraquinho que eu subi o meu fio. 4, 5. Levo para o lado da mesma forma. Vou bordar os pontos igualmente, só que por cima da pontinha, pelo lado direito do trabalho. Ok. Olha. Ok? Certinho? Então, agora eu volto com ela aqui só para mostrar para vocês, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui serão 2, um ao lado do outro. Volto ela para lá, para bordar. Deixa eu tirar essa folhinha daqui. 1 e 2, olha, um ao lado do outro. E eu estou bordando em cima da pontinha, olha lá. Deixa eu dar uma puxadinha aqui com o bambo. Aí. Volta ela pra cá. Agora, são 2 aqui, um ao lado do outro, certo? Ó. Volta a pontinha. 1 e 2. Olha, isso aqui que eu vou fazer, ó. Volta a pontinha pra lá. Eu tenho que estar sempre bordando em cima dela. Assim, ok?
Agora, eu vou bordar aqui meu ponto único. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 e vou começar a descer. Ok? E agora, eu posso trazer a pontinha pra cá, eu posso continuar bordando, vou levando ela para onde eu quero, tá vendo? Agora, são dois, um ao lado do outro aqui. E eu continuo bordando em cima dela até ela acabar. Até ela sumir aqui, ó. Que vai ser agora. Ó. Certo? E vejam que no avesso não aparece nada, né? Porque a pontinha tá lá do outro lado, tá vendo? Ó. E na lã, é o que eu falo pra vocês, não dá tanta diferença. Aqui aparece, tá vendo? Ó, tem uma linhazinha passando, uma lã, né? Passando aqui. Aqui também tem. E aqui não tem. Rô, por que que isso acontece? O que que acontece, gente? O nosso ponto, quando a gente borda assim, ó, do lado direito, ele é em pezinho. E fica um ao lado do outro direitinho, né? Só que lá no avesso é onde eu faço isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu mudo de coluna. Então, lá no avesso, o ponto não fica retinho, um ao lado do outro. Ele fica meio enviesado, porque eu desço em uma coluna e subo na outra. Então, ele fica meio deitadinho. Com isto, aparece a talagaça. Um pouquinho dela aparece aqui, ó. Quando eu mudo de coluna, tá vendo? Olha isso aí, tá? Então, na toalhinha, isso fica muito evidente, como vocês podem ver aqui, olha. Tá vendo? Bem evidente, né? A linha passando lá por debaixo. Então, como é que eu faço, ou quando eu quero fazer a costura passando de um lado pro outro? A mesma coisa. Quando eu vou encerrar, por exemplo, vou mostrar pra vocês. Vamos terminar esse fio e a gente vai encerrar para mostrar para vocês como é que eu faço o acabamento na pontinha final. Vamos lá. A gente vai bordar junto aqui. Olha, eu quero falar para vocês, gente, que eu tenho feito muitos gráficos. Você que não tá fazendo parte do clube, vem fazer parte junto com a gente, porque a gente tá bordando cada ponto maravilhoso. E quando eu falo com vocês que os gráficos são exclusivos, eles são mesmo, sabe por quê? Quem fez o desenho fui eu. Eu não copiei de ninguém, eu fiz. Então, é gráfico que vai ser só nosso, só de quem faz parte do clube. Eu desenho exclusivamente para as alunas do clube, tá? E a gente tem feito trabalhos lindos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Esse é o último, né? É o que tá valendo agora no mês de junho. Olha que beleza, gente. Ai, ficou tão lindo. Muito lindo. Eu gostei de tudo, gostei das cores, gostei dos desenhos que a gente fez. Eu tô agora preparando aqui para poder fazer a emenda, né? Tô tecendo no crochê a minha parte de trás, né? Que é a contracapa. E a gente vai, então... Cada almofada eu faço de um jeito. Tem algumas que eu faço no tecido. Quando eu tenho tecido, eu faço no tecido. Quando eu não tenho tecido, eu faço no crochê. Você pode fazer no macramê, pode fazer no tricô. Tem gente que domina melhor o tricô, né? Por muito tempo, eu só fazia tricô. Depois eu aprendi o crochê e eu achei bem bacana. Então, eu gosto mais do crochê. Pronto, estamos chegando aqui no finalzinho. Nós já vamos arrematar esse fio. Deixa eu ver como é que tá ficando nossa imagem. Tá bacana. Olha, estamos chegando no finalzinho, ó.
E agora, vamos bordar o último pontinho aqui? Como que a gente faz o arremate pelo lado direito, na pontinha final? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer debaixo da mesma coluna que eu tô bordando, tá? Ó, eu subo a minha agulha bem de baixo. Por que que tem que ser de baixo, Rô? Porque aí, ó, quando eu fizer isso daqui, o meu fio tá lá de baixo, ó. Eu pego, então, e passo aqui por debaixo dos fios, ó. Tá vendo? Você pode levar até onde você quiser. Ah, mas tô passando debaixo de outra cor. Não tem problema, não vai aparecer. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo? E aqui eu venho e corto essa pontinha. Dá uma puxadinha. Pronto, perfeito o nosso trabalho, tá vendo? E no avesso, você não vê nenhum pedacinho de lã, nada passando por lá. Então, meninas, é isso. É muito tranquilo de fazer o acabamento tanto de um jeito quanto de outro. A opção, a decisão, vocês vão tomar de acordo com a peça que vocês vão fazer. Bem, pessoal, vocês viram aí que para você fazer um trabalho bacana e valorizar a sua peça, você tem que caprichar no acabamento. Então, olha, quando você estiver aí fazendo o seu bordado, esconda as pontinhas direitinho, tome a decisão de fazer o acabamento correto para que a sua peça seja muito valorizada. Por hoje é só. Não se esqueça, tá? De fazer tudo aquilo que você precisa fazer para ajudar o canal a crescer. Você já sabe. Deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Deixa um comentário. É bacana porque quando você comenta, você me ajuda na escolha dos conteúdos, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.